Hoje a gente vai ver um negócio chamado equilíbrio iônico. Boa noite a todos, tá? Para quem está colocando aqui no chat. E, lógico, também quem não colocou. Sem problema. Bom, então, nós vamos começar diferenciando o que é um equilíbrio químico comum de um equilíbrio iônico. Vou dar um exemplo de um equilíbrio químico comum. Então, CO, por exemplo, mais H2O, gás, originando CO2, gás, mais H2 gás. Notem o seguinte, aqui eu tenho uma substância, que é o monóxido de carbono, aqui eu tenho outra substância, que é a água, na forma gasosa. Aqui eu formei uma nova substância, CO2, e uma outra nova substância, que é o gás H2. Então vejam, aqui nós temos 4 substâncias diferentes em equilíbrio num mesmo sistema, ok? Então os equilíbrios que nós vimos até agora foram desse tipo, certo? Reagentes, né, viram produtos totalmente diferentes, né, dos iniciais, dos reagentes, e eles entram no equilíbrio químico. Só que existem alguns equilíbrios em que isso aqui não se faz necessário. Não é necessário ter uma reação química para que haja um equilíbrio químico. Então, nós estamos falando de ácidos e bases fracos. Então, uma coisa que a gente precisa diferenciar em química é o que significa ser forte e o que significa ser fraco. Para quem estiver anotando, não precisa anotar esse que eu vou colocar do lado aqui. Ó. Aqui, vamos supor que eu tenha um ácido forte, que é o HCl. Quando nós colocamos esse ácido em água, em algumas situações ele entra em equilíbrio, mas ele é um ácido bem forte. Nós vamos imaginar que 100% das moléculas dele ionizem. Então, essa forma, HCl, é a forma molecular. E essa aqui é a forma iônica. Quando o ácido é forte, dificilmente nós temos a forma molecular. Nós temos mais a forma iônica. Então, isso aqui é ser forte. Ou seja, ele está praticamente 100% ionizado. Agora, um outro ácido que nós conhecemos, que é o HCN, esse cara aqui, ele não gosta de ionizar. Então, por exemplo, de 100 moléculas, às vezes 2 ionizam. Então, nós temos aqui um percentual de ionização de 2%, formando H+, e CN-, certo? Então, olha só, vamos pensar assim, de 100 moléculas, apenas 2 ionizam. Então, eu vou formar 2 desse cara aqui, 2 desse cara, e ainda sobrarão 98 moléculas desse cara aqui sem ionizar. Ó. Ou seja, a quantidade da forma molecular é maior do que a da forma iônica. E aí ocorre a formação de um equilíbrio entre essa estrutura molecular e os íons que ela forma. Por isso que esse equilíbrio é chamado equilíbrio iônico. Nós vamos atuar aqui, ó, nesses equilíbrios formados entre a substância na forma molecular e os íons que ela mesma vai formar, ok? Por isso, eu citei aqui ácidos e bases fracos. Lógico, tem outras constantes de equilíbrio? Ou tem outros equilíbrios? Tem. Tem, por exemplo,
substâncias que dissolvem muito pouco em água com aquela pequena parte dela que dissolveu. E aí nós temos também um equilíbrio, só que aí a gente entra num outro assunto, que são os equilíbrios heterogêneos. Então, olha só, aqui no equilíbrio iônico, nós vamos tratar assim, ó. Vamos começar por um ácido fraco. Eu tenho um ácido HA, certo? Reagindo com a água líquida. Esse aqui pode ser uma solução concentrada, aquosa. E aí, nós temos aqui a ionização desse cara. Tá? Vamos colocar gasoso aqui, que fica até melhor. Esse H aqui, do A, ele vem aqui para a água. Ó, isso aqui é chamado de protonação da molécula de água. E aí nós vamos formar o H3O mais aqui, mais o íon A menos aqui. Isso ocorre com as bases também. Tá? Às vezes eu tenho uma base fraca, que é o NH4OH, por exemplo, ele vai fazer a mesma coisa. Bom, notem o seguinte, nós vimos isso aqui, eu já citei isso aqui, mas eu vou retomar. Ó, o H3O+, aqui, ele nada mais é do que a água, algumas moléculas de água formaram H3O+, porque algumas moléculas, ou poucas moléculas de HA, sofreram a ionização, certo? Então, esse H3O+, é aquele pouquinho de água usado para que o H+, da substância fosse ionizado. Então, notem que essa água aqui é a mesma água que está aqui. A concentração de água aqui, ela é constante. Não só pelo fato do H3O+, ser a água mais o H+ do ácido, mas também porque são tão poucas moléculas de água utilizadas aqui para formar o H3O+, que essa concentração inicial de água aqui praticamente não muda. E nós podemos fazer o equilíbrio dessa maneira. Aí, no caso aqui, né, ele já está na forma aquosa. A gente dissolveu o cara em água, por isso que eu tinha colocado aqui no início. Ó, o meu pai. Formando o H+ aquoso mais o A- aquoso. Ok? Então, como a água aqui, o que vocês fariam na constante de equilíbrio aqui? Vocês fariam assim, ó. K é igual ao H3O+, vezes o A- sobre o H vezes a água. Só que essa água aqui, ó, ela é constante. Então, neste caso, a constante de equilíbrio ficaria dessa maneira aqui, ó. É como se nós tivéssemos tirado a molécula de água, ou a água do reagente, e aí a constante ficaria assim, ó. Deixa eu colocar um pouquinho para cá. Ficaria H+ vezes o A- dividido pela concentração de HA. Ou, se você quiser ser um pouquinho mais ortodoxo aqui, vocês sabem que não existe H+ sem a presença da água. Então, nenhum H+ está livre na solução, ele está sempre na forma H3O+. Então, você pode representá-lo na sua equação pelo H3O+. Então, quando a gente escrever H3O+, lê-se apenas H+, vezes o A-, dividido pelo HA. Como essa aqui é uma constante de ionização para um ácido, nós vamos chamá-la de Ka. Olha aqui, ó. Ok? E aí, a gente pode, lógico,
falar sobre Kb. No caso, Kb apenas daquela base inorgânica que é solúvel em solução, que é o NH4OH aqui, que entra em equilíbrio com os íons NH4 mais aqui, mais o íon OH- aqui. Então, nós vamos ter aqui uma constante de equilíbrio, onde nós vamos fazer a concentração do íon NH4+, vezes a concentração do íon OH- sobre a concentração do NH4, do NH4OH. Como essa é uma equação de ionização para uma base, eu vou chamá-la de Kb. Então, Ka é constante de ionização de ácido e Kb, constante de ionização de base. Quanto maior o valor de Ka, mais forte é o ácido. Isso serve também para Kb. Quanto maior o valor de Kb, maior a força da base. Isso aqui nós temos que considerar. Ó, considerando sempre o mesmo número de H+. Ou seja, nós sempre vamos olhar todos aqueles caras que são monoácidos, ou seja, todos aqueles que têm um hidrogênio ionizável apenas. Ou todos os diácidos, todos aqueles que têm 2 hidrogênios ionizáveis. Ok? Então, por isso que nós temos que comparar sempre todos aqueles que têm o mesmo número de hidrogênios ionizáveis, porque se eu comparar um que tem apenas um H+ aqui com outro que tem 2 H+, a constante do segundo pode ser maior devido ao 2 que ele tem na frente do H. E nem ser tão forte assim. O primeiro, que é um monoácido, pode ser mais forte. Tá certo? Então, a partir de agora, nós vamos usar a fórmula. Aliás, a fórmula não. Nós vamos usar esse conceito do ácido, tá certo? Para determinar uma equação na qual nós não precisamos, porque lembra daquele raciocínio químico ou de equilíbrio que nós tínhamos, que tinha o início, a proporção estequiométrica, o equilíbrio químico. Então, nós podemos, para ácidos e bases fracos, nós podemos suprimir aquele raciocínio por uma equação, tá? Chamada Lei da Diluição de Ostwald, que é o que nós vamos ver agora. Ok? Então, eu vou dar uma apagada nisso tudo aqui, e eu vou colocar aqui para vocês a lei da diluição de Ostwald. O que será que isso aqui significa? Então, vamos lá. Pessoal, eu vou pegar o mesmo equilíbrio anterior. Ó, é o HA aqui, concentrado, originando o H+ aqui, mais o A- aqui. Então, no momento em que eu estou dissolvendo esse ácido, esse HA aqui em água, transformando em meio aquoso, que é o início do meu sistema, eu vou montar uma equação, uma concentração em mol por litro, certo? E até então eu não tenho esse equilíbrio estabelecido. Sempre que no início era 0 e 0, lembram? Isso continua. Aí,
Durante um certo tempo, essas moléculas aqui, ó, elas vão começar, algumas, a sofrerem a ionização, certo? E aqui nós temos um cara chamado, ou simbolizado por alfa. Alfa é o grau de equilíbrio. O que significa grau de equilíbrio? É a porcentagem do ácido ou da base que ioniza. Então, dessa molaridade aqui, apenas uma certa porcentagem vai ionizar. Ok? E esse alfa aqui é justamente esse cara, essa porcentagem que vai ionizar. Tá certo? Então, nós podemos considerar aqui algumas coisinhas. Por exemplo, se o alfa ele for superior a 50%, ácidos e bases serão fortes. Se o alfa estiver entre 5 e 50, incluindo 50, ele será moderado, ou a base será moderada. Se o alfa for menor ou igual a 5%, isso aqui tudo em porcentagem, então eu esqueci de colocar aqui, ó. Porcentagem. O ácido ou a base será fraco. Então, como eu tiro uma porcentagem, o que você vai fazer? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui em cima, vou tirar 4% de 200. O que você vai fazer? 200 vezes 4 sobre 100. É assim que a gente tira 4% de 200. Se a gente dividir esse cara aqui, fica 200 vezes 0,04. Ok? Então, aqui, o que eu fiz? Eu multipliquei, vou dar um exemplo, a molaridade aqui pela porcentagem que é o alfa. Vamos imaginar que esse 200 seja a molaridade e que o 0,04, ou 4 dividido por 100, ou 4%, seja meu alfa. Então, na minha proporção aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a porcentagem daquela molaridade inicial. Ou seja, aquele pouquinho de molécula que ionizou, ou aquela baixa porcentagem que ionizou. Aí, nós vamos para a proporção estequiométrica. Ó, a quantidade de H+, que foi formada, é igual à quantidade de HA. Esse aqui era só para exemplificar, tá? Vocês sabem tirar porcentagem. Tá? Isso aqui foi só para mostrar por que aqui é molaridade vezes alfa. Então, se o número que está na frente do H+ é igual ao que está na frente do HA, o que vem aqui é igual ao que está aqui. Então, aqui é molaridade vezes alfa. O número que está na frente do A- é igual ao número que está na frente do HA. Então, o que vem aqui é igual ao que está aqui. Então, ó, molaridade vezes alfa. Ok. Então, se no início eu tinha molaridade e essa porcentagem foi ionizada, então, no equilíbrio eu tenho aquilo que eu tinha menos aquilo que ionizou. Então, se eu tinha 100, duas ionizaram, aqui eu vou ter 98. É o que eu tinha menos o que ionizou. Aqui, como eu não tinha nada e formou isso aqui, eu vou continuar com aquilo que formou. Como aqui eu também não tinha nada e formou isso aqui, eu vou continuar com aquilo que formou. Ok. O que nós vamos fazer agora? Jogar na constante de equilíbrio, que vai ser o H+ vezes o A- dividido pelo HA. Vamos substituir agora
pelos valores que nós encontramos aqui na linha do equilíbrio. Ó, K é igual, vamos lá no primeiro aqui em cima, molaridade vezes alfa vezes molaridade vezes alfa sobre molaridade menos molaridade vezes alfa. É interessante aqui agora um recurso matemático, que aqui embaixo nós temos a molaridade como um termo comum. Aqui, ó. Certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Jogar em evidência. Então, eu vou multiplicar a molaridade pela molaridade, vai ficar molaridade ao quadrado, vezes alfa, alfa ao quadrado. Dividido, vou jogar a molaridade aqui como sendo a minha evidência, e vou dividir molaridade por molaridade, 1 menos molaridade vezes alfa dividido por molaridade, alfa. Como a molaridade aqui em cima é ao quadrado e aqui embaixo ela é apenas 1 e está multiplicando esses caras aqui, eu posso tirar que K é igual a molaridade vezes alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. Essa é a lei da diluição de Ostwald. Então, ao invés, em muitos casos, ao invés de eu ficar batendo a cabeça com início, proporção estequiométrica e equilíbrio, como nós fizemos aqui, nós já deduzimos uma equação matemática em que eu posso colocar os caras aqui e encontrar a constante. Com isso eu ganho tempo. E eu ainda tenho uma boa notícia. Olha só. Essa aqui eu vou até fazer de outra cor. Ó. Para alfa, menor ou igual a 5%. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que o alfa seja 1%. Então, eu vou fazer vezes 1 sobre... a molaridade vezes 1 sobre 100. Então, o que eu fiz aqui? Eu dividi esse cara por 100. 0,01. Então, agora vocês imaginem essa parte de baixo aqui, ó. Ok? O 1 menos alfa vai ser 1 menos 0,01, que vai ser 0,99, que, em termos de resultado, nós podemos aproximar para 1. Portanto, para alfa menor ou igual a 5%, 1 menos alfa é aproximadamente 1. Então, o que nós podemos fazer? Nós tiramos o 1 menos alfa. Nós fazemos assim, ó. K é igual a molaridade vezes alfa ao quadrado. Ou seja, esse cara aqui, para ácidos e bases fracos. Então, quando o ácido e a base forem fracos, ou seja, quando o alfa for menor ou igual a 5%, o que nós comentamos aqui em cima, olha aqui, ó. Ok? Nós não precisamos colocar esse 1 menos alfa. Esse 1 menos alfa vale aproximadamente 1. Então, a gente tira o cara da jogada. E qual seria aqui, no caso, vamos colocar assim, a grande jogada do Ostwald? Então, ó, o K ele é um valor constante. Isso nós vamos considerar a temperatura sem variar, beleza? Nós não estamos variando a temperatura. Então, o valor do K ele é o mesmo em qualquer circunstância, tá certo? De diluição ou de concentração. Então, por exemplo, se eu aumentar a concentração do ácido, para que esse valor fique constante, o meu alfa tem que diminuir. Olha lá, aí esse valor fica constante. Agora, e se eu jogar um montão de água nesse ácido, ou nessa base? A concentração vai diminuir. E para que o K mantenha-se constante, o meu grau de ionização tem que aumentar. Então, essa é a lei da diluição de Ostwald. Certo? Onde nós podemos
colocar essa fórmula. Aí você fala assim, professor, mas e se eu utilizar K igual a molaridade vezes alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa? Vai dar uma constante diferente dessa constante aqui? Não, não vai dar um resultado diferente, mesmo porque senão esse cara aqui não teria o nome constante. Essa letra não simbolizaria uma constante. Então você pode usar o outro, só que o valor do denominador, ele vai ser tão próximo, ele vai dar um valor tão próximo desse cara aqui, que você vai sentir uma diferença ali na sua terceira, quarta, quinta casas após a vírgula. Ou seja, é aproximadamente a mesma coisa. Tá certo? Não há um valor significativo ou de uma diferença significativa entre os dois valores utilizando as duas equações. Sem problema nenhum. A gente pode usar qualquer uma delas. Ok? Então, gente, tudo isso que nós vimos aqui, ó, tudo isso daqui é para uma única substância, certo? Ó, é para uma única substância em equilíbrio com os íons que ela mesma formou. Então, aqui eu não tenho mais de uma substância em equilíbrio, como nós vimos no começo. Nós temos apenas uma substância e os íons dela. Tudo bem? Vamos ver isso na prática? Junto do link, eu mandei... Só um minutinho que tem uma perguntinha aqui. Ah, tudo bem. Ok. Então, o que nós vamos fazer? Aquela listinha que eu mandei para vocês, nós podemos abrir e eu vou mostrar para vocês como a gente usa isso. Tem algumas situações em que nós vamos precisar usar o início, a proporção estequiométrica, o equilíbrio, dependendo da análise que nós fizermos do enunciado, sim, nós precisaremos. Só que dependendo do caso, se a gente puder usar Ostwald, a gente usa sem problema nenhum. Tá? Não precisa ficar perdendo tempo, mesmo porque tempo é o seu inimigo no vestibular. Certo? Quanto mais tempo você perder numa questão, pior para o resultado final. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar esse conceito, tá? Então, vocês podem fixar K igual a molaridade vezes alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa, e se o alfa for menor ou igual a 5%, 1 menos alfa cai fora, molaridade vezes alfa ao quadrado. Eu vou apagar isso daqui, e nós vamos fazer os exercícios, na realidade. Não são muitos, tá? E eu vou fazer com vocês. Agora eu quero só fazer, antes de começar, uma perguntinha. Gostaria que vocês me respondessem ali no chat. Como está a parte de logaritmo de vocês? Só conceito e base 10. Tipo, conceito, regra do expoente, regra da multiplicação e regra da divisão. Vocês lembram? Joga lá no chat para mim. Sim, não, mais ou menos. Vocês viram já há um tempinho. Vocês lembram bem da regrinha? Só as regras iniciais. É o conceito. Base elevado ao expoente é igual ao logaritmando. É o expoente, que a gente passa para frente do log e multiplica, né, o valor do log depois. Regra da multiplicação, que vira a regra da soma, e a regra da divisão, que vira a regra da subtração. Tudo isso em base 10. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente vai usar daqui a pouco. Se a gente conseguir concluir essa listinha aqui, nós vamos usar logaritmo, porque nós vamos falar de pH e POH, que é um assunto fantástico, e aí se o cara quiser complicar a nossa vida, ele consegue. Tá? Mas, já deixo claro aqui o seguinte, caso vocês tenham alguma dúvida de logaritmo, eu faço uma pequena revisão de logaritmo com vocês, tá? Mas já tranquilizo também dizendo que nós não vamos mudar de base, certo? Não vamos entrar em equações e nem em equações logarítmicas, tá?
única coisa que nós vamos usar não é log, é colog. Mas aí eu desenvolvo a equação com vocês. Tá bom? Vamos ver esse cara aqui, ó. A fadiga muscular, comum quando se executa um grande esforço físico, é causada pelo acúmulo de ácido lático, esse cara aqui, nas fibras musculares de nosso organismo. Considerando que numa solução aquosa 0,1 mol por litro. Então, o que é isso? O que ele está dando aqui para a gente? A concentração do ácido lático, que é de 0,1 mol por litro. Temos, olha o alfa aqui, ó, 3,7%. E aí a gente já aproveita, divide o cara por 100, 0,037, certo? Ele fala, determine o valor da constante de acidez Ka. E ele deu aqui para nós o Ka. Certo? Gente, o alfa, ó, o alfa aqui é menor que 5%. Então, o que nós sabemos? Que 1 menos alfa é aproximadamente 1. Então, o que nós vamos fazer? K é igual a molaridade vezes alfa ao quadrado. Esse K aqui, ele é Ka. Por que ele é Ka? Porque a gente está falando do ácido lático. E se eu estivesse falando de uma base aqui, por exemplo, a metilamina, seria Kb. Então, nós vamos ter Ka é igual a 0,1 vezes 0,037 elevado ao quadrado. Então, meu K vai ser, vamos lá, 0,1 vezes 0,037 ao quadrado. Isso aqui vai dar aproximadamente 1,4 vezes 10 a menos 4. Para ser mais Caxias, 1,369 vezes 10 a menos 4. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. É isso. Não precisamos montar início, proporção, equilíbrio. E para você montar aquilo lá, você precisa saber a equação. E na equação, nós não sabemos se o ácido lático é monoprótico, diprótico ou poliprótico. Se ele só tem um H+, 2 H+, ou vários H+, ionizáveis. Então, olha como essa lei da diluição facilita muito para a gente. Tá? Se nós quiséssemos ir pela outra forma, nós poderíamos. Tá? Mas essa aqui já nos satisfaz. Quer ver? Eu vou pegar o outro exercício, número 2. E a gente já vai fazer. As variações de alfa vão ficar ali entre 3, 2, 0,4%, por exemplo, 1%, tá? Mas normalmente eles pedem de 4 para baixo. Agora eu quero deixar uma coisa aqui meio já pré-avisada, tá? Alguns autores, eles consideram para 1 menos alfa igual a 1, valores de alfa menores ou iguais a 10%. Tá? Materiais famosos aqui do estado de São Paulo, eles preconizam alfa menor ou igual a 10% para 1 menos alfa igual a 1. Isso aqui não, gente. 10% é muita coisa. Tá? Aqui são 5%. Ok? Agora, se você ler em algum lugar na internet e achar que 1 menos alfa é igual a 1 com alfa menor que 10%, saiba que não é daquele jeito, mas alguns autores colocam. Tá bom? Olha outro aqui, ó. Na temperatura ambiente, o que é temperatura ambiente? Vamos começar por aí. Se o cara falar lá no vestibular, ó, por exemplo, calcule o volume molar na temperatura ambiente, o que você colocaria? Então, temperatura ambiente aqui, ó, são 25 graus Celsius. Antigamente, nós colocávamos 27 graus Celsius.
Hoje a gente coloca 25 graus Celsius, que é a mesma temperatura padrão, ok? A constante de ionização do ácido acético é de 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, o que ele deu? Ele já deu o Ka, que é de 1,8 vezes 10 a menos 5. Beleza. Aí ele fala assim, qual é a molaridade? Qual é a molaridade dessa solução onde o ácido acético se encontra 3% dissociado? Então, meu alfa é de 3%. A gente já aproveita, divide isso aqui por 100, vai dar 0,03. Então, se é menor que 5%, Ka, né, é igual a molaridade vezes alfa ao quadrado. Então, Ka, 1,8 vezes 10 a menos 5, é igual a molaridade que eu quero, vezes 0,03 ao quadrado. Vamos ver qual é o valor da molaridade. Então, 1,8 expoente a menos 5, dividido por 0,03 ao quadrado. Isso vai dar 2 vezes 10 a menos 2, aproximado. Aproximado 2 vezes 10 a menos 2, mol por litro. Ok? O valor mais próximo que nós temos disso é 1,94 vezes 10 a menos 2. Tudo bem? Vamos para o 3. Deixa eu já pegar o terceiro aqui. Quantos que eu coloquei aqui? Eu coloquei 9. As resoluções, gente, são as mesmas. Caso vocês queiram fazer os exercícios aí, podem ficar à vontade. Adivinha quanto vai dar o 3? Letra A, vamos ver? Sem resolver, já previ que é a letra A. Vamos ver se isso se confirma, né? Vamos lá. O grau de ionização é o mesmo, alfa 3%. Então vamos lá? Agora o que o cara passou para a gente? O ácido acético em solução aquosa 0,02 mol por litro, que foi a concentração que nós achamos no anterior, a 25 graus Celsius, aqui temperatura ambiente, está 3% dissociado. Ou seja, dividindo esse cara por 100, nós vamos ter 0,03. O que ele quer? A constante Ka, que vai ser a molaridade vezes alfa ao quadrado. Então, Ka vai ser 0,02 vezes 0,03 ao quadrado. Vamos ver? 0,02 vezes 0,03 ao quadrado, 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, a nossa resposta é a letra A. Aqui, Ok? Então, olha só, o 4. Deixa eu dar uma olhada aqui no 4. O 4 tem uma coisinha ali. O alfa é maior que 5%. Então, vamos lá. Ok.